e hoje com a Vivian. Oi, Vivian. Bom dia, tudo bom? Bom dia, meu bem. Que bom estar contigo aqui. Tudo bem com você? Alegria minha. Tudo ótimo. Melhor agora. Melhor agora. Hoje, eu não sei se o som tá ok? O Tá som tá ok? ok. É? Som, imagem, tudo Então, ok. hoje é aniversário aqui de Uberlândia, mas o presente quem está ganhando sou eu por estar aqui com você. Nossa, é recíproco. Então temos aí, parece que até combinamos, não é? De que íamos fazer aí no Sim. aniversário do Berlândia. E é exatamente por aí que nós vamos começar. Eu vou começar por apresentar a Viviane, para quem não conhece. A Viviane Martins Parreira, não só ela é uma excelente profissional, uma advogada com uma carreira absolutamente notável e brilhante, digna de toda a gente saber o trabalho exemplar que você tem feito, Viviane, porque além da sua formação e especialização na área trabalhista, a Viviane é também pós-graduada em Direito de Trabalho e Processo de Trabalho, e além disso, hoje em dia, ela está a fazer duas pós-graduações, não é, Viviane, em mediação. Exato. Então, o LLM em mediação e também a mediação de conflitos e arbitragem. E a Viviane ela é certificada internacionalmente como advogada no processo de mediação, integrante aí também do projeto da Chave para advogar na mediação e uma entusiasta da advocacia consensual. Eu diria, Viviane, que das profissionais que eu conheço, você é top 1 em relação àquilo que é o teu investimento e aquilo que é aquilo que tu tens feito em termos de trabalho para desenvolveres e para estar sempre atualizada. E isso é algo que eu considero muito notável e que eu também te admiro muito por isso. Obrigada, muito obrigada. Mas você que foi a responsável pela mudança no mindset. Muito bom. Eu fico muito feliz por, não só por saber isso, mas por sentir o quanto nós temos caminhado e trilhado aqui neste nosso percurso, nesta nossa jornada. E hoje, em particular, nós combinamos de conversar aí sobre a questão exatamente do protagonismo, porque nós temos várias questões que se levantam em relação a esse tema, de como nós precisamos de nos adaptar, adequar e atualizar em relação ao exercício da profissão mesmo. E aí vamos aí começar nesse nosso percurso. Vamos lá. Dulce, assim, como advogada já de longo tempo, com longa experiência, né? Hoje tem sido apresentado a nós, advogados, um outro panorama, que são as diversas vias para a resolução de conflitos, né? E não só a via do judiciário, mas como o advogado pode consolidar para o seu cliente que a via do judiciário nem sempre é a via mais eficaz para a solução do conflito, porque a decisão cabe ao juiz, que é um terceiro, né, que está vinculado a regras rígidas estabelecidas em lei. Como o advogado faz isso? Isso eu diria que é um desafio porque tem muito de ver com questões culturais também, não é? Ou seja, aquilo que nós estamos aí a falar e que você está também trazendo e partilhando, diz respeito ao momento que nós estamos vivendo, mas às questões educacionais e culturais. Desde sempre, não só o advogado, mas a sociedade, no meu entender e do que eu tenho investigado e trabalhado, nós somos educados a ter alguém que decida sempre por nós. Então, a autonomia da vontade, ela verdadeiramente, ela não é alimentada no sentido de que as pessoas têm autonomia, logo também têm responsabilidade por conta dessa autonomia. É mais fácil, porque é mais rápido, e nós, brincando, mas falando a sério, somos seres naturalmente preguiçosos. É mais fácil delegar a um terceiro para decidir a nossa vida, e se ele depois não decidir uma coisa que é boa para nós como que temos um responsável para dizer que ele teve uma decisão errada ou que ele fez mal. Então, apontar o dedo ao outro é mais fácil do que apontar o dedo a nós mesmos. E eu recordo que a minha avó dizia que quando se apontava o dedo a alguém,
nós tínhamos pelo menos 3 dedos apontados para nós. E isso fazia-me refletir muito e continuou sempre a fazer-me refletir bastante. E aí eu penso que está na hora do advogado, da advogada, de, munido com essas novas ferramentas, entender que a sociedade de hoje não é a mesma sociedade de há 10 ou 15 ou 20 ou 30 anos atrás. A sociedade mudou, as pessoas mudaram, mas nós temos que continuar a fazer parte constante também dessa mudança e dessa atualização. E aí vem a questão de quê? De que o advogado tem uma função social. E essa função social, ela está nas constituições, ela está nos códigos de ética, e essa função social não é no sentido de ser, como muitas das vezes os advogados são, terapeutas, confidentes e outras coisas mais. Então não é disso que nós estamos a falar. Estamos a falar de uma função social de educação para uma maneira diferente de resolver o conflito. E chamar o cliente exatamente para isso é chamá-lo para ele ser protagonista da sua história. Ou seja, é dizer que quando ele me contrata como advogada, quando ele contrata a Viviane como advogada, ele não está a contratar alguém para delegar a vida dele. Ele está a contratar alguém para, junto com ele, encontrar formas de resolver de maneira eficaz e eficiente o seu problema. E se nós continuarmos a delegar de uma forma exclusiva todas as situações para a resolução do tal terceiro, do tal juiz, aquilo que nós estamos a fazer é perder essa autonomia, é perder essa responsabilidade da nossa própria vida e também perder o protagonismo da mesma. Vão haver pessoas que de facto precisam desse terceiro e que continuam a necessitar desse terceiro, mas ainda assim, Viviane, eu penso que é função e obrigação, é um dever do advogado de hoje, de ele trazer essa informação. Ou seja, de ele trazer ao seu cliente as várias vias, como tu muito bem trouxeste e disseste, que é, olha, nós temos várias portas, não é? Nós temos várias vias, nós temos vários caminhos, e cada um deles, eu em particular como advogada, estou pronta para o acompanhar. Então, em nenhum deles você vai sozinho. Aquilo que importa é decidir o que é que em concreto quer alcançar. De que forma é que você quer construir a solução e ser esse protagonista, não é? Então, eu penso que tem muito a ver com essa questão de nós trazermos esta nossa função social, mas além de trazermos esta função social, de também assumirmos nós, enquanto advogadas, um protagonismo. Sim, e aí entra a questão da autorresponsabilidade, né, Dulce? Porque é muito fácil para o cliente colocar toda essa responsabilidade no profissional de direito, mas ele tem essa responsabilidade, ele tem que assumir essa responsabilidade. E outra coisa que você sempre foca nos cursos, que eu acho fundamental, é que, muito importante isso, o acesso ao judiciário não significa acesso à justiça, que é outro ponto que o advogado também pode focar nesse momento, né? De abrir para as outras vias para o cliente, né? Sim, sim. Trazer para ele exatamente isso, de que se ele procura uma solução justa, ele procura uma solução justa para ele. E quando nós falamos do judiciário, nós falamos da aplicação da lei, e a lei é geral e abstrata. E nesse sentido, o tratamento que será dado através do judiciário àquela causa em concreto daquele nosso cliente, muitas das vezes não é tratado com exclusividade. E nós hoje temos outras vias onde o nosso cliente pode ser tratado com exclusividade e já existem vários advogados, não só especializados nessas diferentes vias, mas também que trazem essa possibilidade. E isso é muito importante, de nós entendermos que não estamos só a falar dos grandes escritórios, que não estamos a falar das grandes estruturas, estamos a falar de competências de advogados, ou seja, estamos a falar de competências de profissionais, não é, Viviane? Exatamente. O ano passado, em São Paulo, o professor Kazuo Watanabe, que para mim é um ícone quando se fala em meios, né, de alternativos ou adequados de resolução de conflitos, ele focou muito isso, né? Da importância do advogado informar sobre esse sistema multiporta, essas diversas vias. Hoje nós temos uma gama variada e também não se restringe só a esses que nós comentamos aqui.
mas a importância que é abrir esse leque logo no início para o cliente, na primeira consulta com o cliente, quanto isso é importante, né? Até porque nós temos hoje uma legislação, nosso próprio código, né, na própria advocacia, foca isso, a necessidade que o advogado tem de levar para esse outro caminho, da conciliação, desses outros meios que hoje nós dispomos, né? Isso leva-me a uma outra questão, que é a circunstância de o quanto é importante o advogado e a advogada saberem fazer aquilo que é o primeiro encontro, como tu estás a dizer. E como o professor Kazuo Watanabe nos traz, que de facto não só é um ícone, como ele é uma absoluta referência, é um poço de conhecimento, é um privilégio poder escutá-lo com tudo aquilo que ele nos traz. E esse primeiro encontro que nós estamos aqui a falar, é aquela reunião em que nós criamos conexão com o cliente, que o advogado fica a saber da história do cliente pela sua própria voz, mas mais do que isso, é nesse momento que a advogada e o advogado, no meu entender, precisa de colocar em prática aquilo que é o dever dele de estimular a resolução consensual, através da mediação, através da conciliação, através da negociação, mas evitando sempre a judicialização. E não porque judicializar é bom ou mau, mas sim porque quem tem essa experiência, isto é, quem tem a experiência de advogar e de advogar no processo judicial, sabe em concreto quais é que são as consequências dessa escolha. Então, sabe em concreto o que é que significa ajuizar uma ação, a frustração do cliente, muitas das vezes a nossa própria frustração, porque nós não controlamos os prazos do processo judicial, alguns sim, outros não, o rito, o andamento, ou seja, fica tudo fora do nosso controle, fica tudo fora da nossa alçada. E isso é muito importante de nós informarmos o cliente nessa primeira reunião prévia. Como fazer um mapa, não só um mapa do conflito, mas também saber fazer aquilo que é um desenho das formas de resolver o conflito. Isso eu considero que é essencial, Viviane. Sim, dentro desse contexto, né, cabe ao advogado informar sobre demora do processo, custo, e pior que o custo financeiro, o custo emocional de um processo, porque uma sentença não é sinônimo de satisfação, muito pelo contrário, né? Às vezes a pessoa tem uma sentença que ou atende financeiramente, não, ou atende emocionalmente, a gente vê isso direto. Sem se falar que a sentença não é o fim do processo, né? Muitas vezes a fase de execução vai ter um custo emocional maior que aconteceu ali dentro do processo de conhecimento. E o desgaste, a demora, todo esse conjunto de fatores, eu creio que deve levar o advogado a trazer essas informações de maneira clara para o cliente, para que ele possa escolher, claro, bem orientado, qual é a via que mais o atende, né? E muitas das vezes até a própria questão da frustração, não é? Porque nós até podemos ter uma ação declarativa maravilhosa, uma sentença esplêndida, mas depois quando vem a fase executiva, você já não consegue executar nada, porque do outro lado não há nada para executar. E aí fica o quê? Fica a grande frustração de que existe o direito foi reconhecido, mas e aí? O que é que isso nos trouxe? E uma das questões que eu acho que é muito importante nós abordarmos em relação a isso também, Viviane, é a prática da jovem advocacia. Quando nós saímos da universidade, o nosso sonho, e o sonho de consumo de qualquer jovem advogado que faz a sua agregação na ordem, é o quê? É ter uma ação a correr, ter o rito do processo, conversar com o juiz, fazer a sua sustentação oral e receber aquela sentença maravilhosa que diz eu tenho razão. E aí, essa questão, ao invés de nós estarmos a falar de protagonismo, nós estamos a falar de egocentrismo. Isto é, nós estamos a falar de que o advogado em si, ele vê-se como sendo uma estrela. E aí ele perde aquilo que é verdadeiramente a essência de ser protagonista do processo e a essência de ser protagonista em relação ao seu cliente. Porque certamente tu tens muitas histórias também para contar, mas é isso que tu falaste, fez-me lembrar da circunstância de que quando nós temos um cliente e ele tem uma questão que é dele, que é íntima, que é pessoal, que ele partilha connosco,
enquanto advogados, que ele confia em nós, nós de facto passamos a ser a estrela deles. Nós passamos a ser o porto seguro deles. Se é familiar, se é empresarial, se é comercial, se é contratual, pouco importa a área, mas principalmente no trabalhista, e tu de certo que tens inúmeras experiências também para partilhar, quando um profissional ele recorre a ti, ele vem desesperado, e quando tu lhe dás uma luz de que vai ser possível encontrar uma solução, ele confia, não é? E com essa confiança, ele espera o quê? Ele espera que tu o trates também como protagonista, porque, na verdade, quem é o protagonista da história que nos é trazida é o nosso cliente. Mas nós também somos protagonistas, porque sem nós eles não conseguem resolver a situação da mesma forma. E isso é muito interessante, porque ao longo dos anos que nós estudamos, nós temos digamos, esse sonho, não sei se é sonho, se é uma ideia, que depois a coisa precisa de mudar. Sim, sim, é verdade. Olha, Dulce, tem algo assim que é algo para mim muito forte, né? Que é a mudança do mindset. Como aconteceu comigo, né? Porque eu sou bastante assim, eu vou evoluindo com o tempo, com o direito, eu procuro me abastecer de informações para mudar meu mindset. Mas veja bem, na mediação, o profissional do direito, ele possui a função de orientador, né? Para a obtenção do resultado, do melhor resultado possível para o seu cliente, em conjunto com o seu cliente, na verdade, né? Lembrando que, como eu disse, o nosso próprio código de ética já fala a respeito disso, né? Se não me engano, lá no artigo 2º ele fala sobre isso. Estimular a conciliação, prevenir, olha bem, prevenir sempre que possível a instauração de litígios, né? O que na vida concreta geralmente não acontece. Mas como é que a gente faz essa desconstrução, né? Nós somos estimulados durante os 5 anos de faculdade a litigar, né? A usar aquela roupinha no momento de fazer a sustentação oral, e nós estamos muito vinculados ao Poder Judiciário. Quando se fala em advogado, a primeira coisa que se pensa é fórum, o que na verdade às vezes não acontece, né? Então, assim, eu queria que você falasse para nós como é que nós podemos fazer essa mudança de mindset, sendo que nós somos abastecidos por informações que nos levam a litigar. Olha, isso é um dos maiores desafios hoje em dia, porque nós estamos a falar na mudança de mindset dentro de uma classe profissional, que é a classe da advocacia, e estamos também a falar da mudança de mindset do nosso cliente. Então, são duas mudanças que nós temos aí fundamentais, que é a sociedade, em especial o nosso cliente, e os nossos próprios colegas. Eu lembro que lá em 2005, 2006, quando eu de facto decidi trazer a advocacia consensual como uma bandeira, ainda em Portugal, que aquilo que eu recebia era a informação de que isso não ia ser nunca possível, porque o advogado é para o judiciário, assim como o judiciário é para o advogado, e que não existe mais nada por fazer. Então eu comecei a minha formação nestas áreas em 2002, 2003, e aquilo que eu sentia era essa enorme resistência. Então, primeiro, eu penso que nós precisamos de fazer alguma coisa para que os advogados tenham consciência de que talvez eles não tenham todo o conhecimento. E isso é algo que é muito peculiar, porque nós estamos a dizer que os advogados precisam de entender que eles são desconhecedores da quantidade de potencialidades de soluções que eles têm, nomeadamente de processos. Para isso, eu penso que nós temos que ter cautela no sentido não só de acolher o momento em que eles se encontram, e aí é uma responsabilidade dos advogados que já têm formação em outros métodos que não os heterocompositivos, e eu diria que a primeira forma mais acolhedora e mais empática de trazer é fazer reforço do trabalho que é feito em relação à negociação. Todos os advogados negociam, todos. A negociação, ela faz parte da primeira etapa, digamos assim, da nossa ação. Não é? Nós recebemos o cliente e a seguir nós vamos negociar.
negociar com o outro, a chamada negociação indireta. Mas nem sempre o profissional da advocacia dá o devido valor a essa sua função, a essa sua atuação, a essa sua atividade. Parece-me que nós damos mais valor ao tal da judicialização. Então eu diria aqui a primeira dica no sentido de tenham em atenção a necessidade de se profissionalizarem ao negociar, de se profissionalizarem a fazerem uma negociação técnica, com estratégia, com ferramentas, com instrumentos, e deem valorização a isso. Não só junto do vosso cliente, mas também junto do outro colega do outro lado. E com isso, com essa situação, nós vamos começar a trazer para a sociedade em geral e vamos também começar a trazer para a classe aquilo que é a necessidade de desenvolver outras competências, de desenvolver outras competências que nós não temos, aquele tal chamado triângulo do conhecimento que eu falo. Isto é, nós já temos o conhecimento jurídico, está lá no meio, está lá no coração. Agora nós precisamos de desenvolver 3 vértices desse nosso triângulo, que é o triângulo do conhecimento consensual. Nós precisamos de entender que conflito, que comunicação e que negociação não é intuitivo. É algo que precisa de ser aprofundado, é algo que precisa de ser estudado e é algo que precisa ser implementado em termos técnicos. E essa, para mim, seria assim a dica ouro para nós conseguirmos fazer a mudança dessa chave. Uhum. Sim, é incrível isso, porque culturalmente o advogado é associado àquela pessoa que quer vencer o outro, né? O colega, inclusive, que é combativo, que é agressivo, que grita com o outro, né? Só que hoje nós temos já mecanismos que levam para um outro caminho, uma outra via, né? A lei, o próprio CPC, né, que as pessoas falam do novo CPC, mas já está aí com 5 anos, né, a lei 13.105, a lei 13.140, que é a lei de mediação, que eu acho fantástica, a resolução 125, que agora em novembro já vai completar 10 anos, né. Então, assim, eu creio que é uma questão de cultura, né, simplesmente, eu creio que nós deveríamos mudar, tentar mudar isso para enriquecer realmente os procedimentos que estão aí à nossa disposição, né? E também não é só mediação, temos a arbitragem, negociação, conciliação, e que são vias também que podem ser muito úteis na busca da satisfação que nós procuramos dar aos nossos clientes, né? Perfeito, é isso mesmo. E tem a outra questão ainda, que é quando nós temos essa circunstância de entendermos e de pensarmos que apenas nós, enquanto advogados, temos essa relação exclusiva com o judiciário, isso é um privilégio de facto, ou seja, é uma atividade privativa. A atividade privativa da advocacia está lá, está estabelecida na lei. A questão é, o que é que nós fazemos com ela? Porque se nós estivermos só a trabalhar, e a Olivia está aqui a trazer também a advocacia colaborativa, que é outra prática que nós também temos. Então, é exatamente entender que, para além da advocacia litigante, nós temos a advocacia colaborativa e nós temos a advocacia consensual. Então, já são 3 práticas diferentes, já são 3 práticas distintas e que umas não excluem as outras. Aquilo que é importante é que o profissional da advocacia, quando ele faz esse primeiro encontro, que eu diria que é o encontro fundamental com o seu cliente, ele consiga identificar qual é que é a veste que ele, advogado, vai colocar em prática. Se ele vai ser um advogado mais litigante, se ele vai ser um advogado colaborativo, se ele vai ser um advogado consensual. E aí, eu também costumo dizer o seguinte, e acho que você também já me ouviu dizer isso, Viviane, o advogado consensual, bem como o advogado colaborativo, eles são bons de briga. Não é que eles não sabem brigar, eles são bons de briga. Mas para que é que eu vou brigar se eu consigo concentrar a minha energia em outra forma de resolver e eu vou conseguir ter uma solução melhor, uma solução mais efetiva e mais eficaz? Aquilo que então nós estamos a falar é de quê? De desenvolver práticas mais inteligentes, práticas mais ao serviço dos objetivos em concreto, que nós temos aqui para dar.
E com isso, essas práticas, elas precisam de ser vistas como a abundância do exercício da advocacia. Ficar limitado à prática litigante é ir por uma atividade de escassez. E aí nós começamos a fazer o quê? Nós começamos a querer ficar com os clientes do outro colega, nós começamos a querer gritar porque achamos que gritar é que vence, e isso vai desgastando a profissão, que foi aquilo que aconteceu ao longo das últimas décadas, e que neste momento nós chegamos àquele ponto em que o mercado já está cansado. O próprio mercado, que é quem regulamenta todas as atividades, ele está cansado. As pessoas, as sociedades, as empresas, elas não querem a vida delas nos corredores dos tribunais. Elas querem resolver e a velocidade do tempo, ele passou a ser cada vez mais uma coisa corrida. E com isso, as pessoas querem efetivamente gerir o seu tempo de uma maneira mais célere. Elas querem a resolução agora, não é daqui a 5, ou 7, ou 10 anos, porque elas não sabem sequer se vão ter esse tempo. E isso eu acho que é muito interessante de nós trazermos para os colegas e trazermos para a sociedade de uma forma clara, transparente, assertiva, sobre o que é que efetivamente move as pessoas, o que é que eles querem. E mesmo com os colegas, essa questão de, olha, você fixando um percentual do valor da ação para os seus honorários dá X, mas esse X você vai receber daqui a quanto tempo? Vamos aqui os dois fazer contas, tá? Você vai receber daqui a quanto tempo? Tá, vamos pôr aí uma previsão, 8, 10 anos, e aí não estamos ainda talvez a contar sequer a parte efetiva. Tá, isso dá quanto por ano? Ok, então vamos fazer a conta. O que é que você ganha se nós formos para um método autocompetitivo e resolvermos a situação em 6 meses, 8 meses, 1 ano que seja? Então, ajudar a tomar essa consciência, porque aquilo que eu sinto às vezes é que parece que andamos adormecidos. Isto é, vamos atrás do fluxo e fazemos repetidamente as mesmas coisas cometendo os mesmos erros. E isso, de facto, neste momento, o momento que nós estamos vivendo é um momento de reflexão, de interiorização e de mudança. Quem não muda agora não vai sobreviver. Não vai. É verdade, é verdade. E às vezes os resultados são desastrosos, né, Dulce, com esse tipo de comportamento. Mas eu vejo muito, assim, pela minha longa experiência, que é uma profissão onde se prioriza a competitividade e não a colaboração, né? Nós não somos educados para sermos colaborativos. E outra coisa que eu vejo muito, que tem um peso muito grande, é o receio do advogado que o cliente faça a leitura de que ele é menos capaz, que ele não quer enfrentar o conflito, ou que ele não tem as competências necessárias para enfrentar o conflito e o adversário, no caso, o advogado da outra parte. Então, assim, são coisas difíceis de se trabalhar. São desafios imensos, e eu sobre isso, eu ia pegar exatamente nas palavras que tu trouxeste. Nós não somos educados. Então eu costumo dizer o seguinte, eu penso que não é uma questão de cultura, é uma questão de educação. E a educação, ela começa, óbvio, em casa, ela passa para a escola, mas ela depois também se dá na relação social. Nós educamos na relação social, pela maneira como nós nos comportamos, pela forma como nós demonstramos ao outro que acreditamos em termos dos nossos valores, dos nossos princípios, da nossa ética. Então eu iria exatamente por aí, Viviane. Eu iria no sentido de nós demonstrarmos ao nosso cliente e também demonstrarmos ao advogado do outro lado que nós somos muito boas de briga. Se for para brigar, nós vamos lá e nós temos certeza absoluta que vamos ganhar. Mas a questão é que nós somos mais inteligentes do que apenas querer ganhar. Nós não queremos ganhar sozinhas. Nós queremos construir um resultado que seja muito maior do que o nosso ganho sozinho. E isso faz-se através da junção dos dois. E aí temos que fazer o quê, no meu entender? Nós temos que desmistificar e temos que ultrapassar preconceitos. Desde logo, uma das desmistificações que me parece que nós temos que fazer é que os métodos consensuais não significa nós sermos amigos. Isto é, se eu vou a um processo de mediação, eu não tenho de ser amiga, enquanto advogada, eu não tenho de ser amiga do advogado do outro lado.
Eu não tenho que ir beber um cafezinho com ele ou tomar nada. Vou ser profissional. Como é que eu faço isso? Eu monto uma estratégia com o meu cliente no escritório. Eu demonstro ao meu cliente o trabalho que vai dar esse método consensual. Seja ele a negociação, a mediação ou mesmo a conciliação. Eventualmente, se o caminho até for a arbitragem, eu também vou precisar de trazer esse meu cliente para essa questão. Então, quando nós estamos a falar de métodos consensuais e quando nós estamos a falar da autocomposição, no meu entender, para nós sermos respeitados, nós precisamos de nos dar ao respeito. Então, quando aquele advogado, porque nós propusemos um método consensual, vem insinuar que nós não somos bons de briga, nós temos de facto de colocar a nossa assertividade lá em cima. Nós temos que lhe dizer que nós somos bons de briga, mas somos mais inteligentes do que ser só bom de briga. Nós queremos construir aquilo que é melhor para todos e que é mais rápido. Isso significa menos desgaste, isso significa menos tempo, isso significa menos custo efetivo e isso significa maior satisfação. Então, no meu entender, nós precisamos fazer essa mudança de educação e no meu entender também, o Brasil, que eu saiba, é um dos países que está mais à frente nessa medida. Não só pela introdução dessa disciplina como obrigatória na grade curricular, ainda não está perfeito, não, porque muitas das universidades estão a colocá-la no final do curso, mas pelo menos está lá. Os profissionais que dão essa disciplina têm essa formação, alguns não, mas pelo menos está lá. Então, nós já estamos a fazer essa mudança da educação. Foi inserida na prova da Ordem dos Advogados, e eu tenho muito orgulho de dizer que foi uma proposta que eu apresentei à Conferência Nacional, questões sobre métodos consensuais. Então, nós estamos a fazer essa mudança, essa viragem, só que as mudanças não acontecem do dia para a noite. Elas levam décadas, às vezes elas levam gerações, e eu confesso, eu estou muito animada, porque eu vejo o protagonismo da advocacia com os jovens que vêm aí a sair das universidades, em especial pelas competições, pelos eventos todos que o Brasil realiza com esses alunos de direito. Uma mudança, uma virada de chave, não tenho dúvida nenhuma que isso está a acontecer. E aquilo que me deixa mais otimista é que eu achei que eu só ia começar a conseguir ver estes resultados daqui a 20 ou 25 anos. Então, eles já estarem a acontecer, para mim já é assim uma coisa absolutamente notável, porque, como eu te digo, ali por volta de 2006, quando eu falava destes temas em Portugal, eu sentia-me alienígena, eu sentia-me ET. Olhavam para mim como se eu tivesse algum problema, eu não era uma advogada normal. E hoje isso já não acontece. Hoje já é uma prática nós podermos falar que isto é diferente e não é romântico. Isso também eu acho que é muito, muito importante nós trazermos, porque há muitos profissionais que conhecem a mediação e ficam deslumbrados, que isto agora vai resolver o problema de toda a gente, vai resolver todos os problemas. Não, não é nada disso. Aquilo que nós estamos a falar é de um método, é de um processo com procedimentos, com regras, com princípios, com estratégia e que nós precisamos de profissionalizar, não é conversa de café. E isso de facto é algo que é muito notável de nós nos darmos ao respeito para sermos respeitados. É algo que eu diria para os colegas que já têm essa formação e que por vezes ficam um pouco frustrados, não é? Porque do outro lado vêm muitas resistências. Essas resistências fazem parte, não é? Se não houver resistências não há conflito e nós sabemos que o conflito ele é inevitável e ele vai existir sempre. Então temos é que ter mais ferramentas, mais técnicas, mais formas de estrategicamente ultrapassar isso. Dulce, assim, essa pandemia deu uma super acelerada nesse processo, né? Porque desde o dia 20 de março, nós advogados estamos assim, vivendo um grande desafio, né? Eu, ao longo de mais de 35 anos de carreira, pensa bem, nunca fechei meu escritório e no dia 20 de março eu tive que fechar meu escritório.
Então eu percebi que isso acelerou. As pessoas começaram a ter um outro olhar para a resolução dos conflitos, e resolução adequada, evidentemente. Então, assim, me parece que agora realmente as pessoas vão ter mesmo que mudar o mindset, como você bem foca na chave, né? Quando eu fiz em 2019 a chave com você, a chave para advogar na mediação, e eu senti isso, que você enfatizou a necessidade de mudança, né? É o aqui e agora, né? É necessário mudar agora, né? Virar a chave agora. Virar a chave agora é essencial. E isso que tu estás trazendo é óbvio que é muito importante, porque eu digo o seguinte, só quando nós passamos por uma situação que é verdadeiramente forte e que nos dói, é que nós efetuamos mudanças nas nossas vidas. E isso é humano, ou seja, e nós somos humanos, logo nós somos imperfeitos. E aquilo que eu venho achando muito curioso, por exemplo, a questão da resistência em relação à mediação e a resistência ainda maior em relação à mediação online. E quando, como tu disseste, o advogado, a advocacia litigante, ela ficou de quarentena, né? Porque os prazos pararam, os escritórios fecharam, mas essa advocacia consensual de que nós estamos aqui a falar, e em particular a advocacia no processo de mediação, ela não parou, muito pelo contrário, ela ativou. E aí, esses advogados que têm essa expertise desses métodos consensuais e que conhecem mediadores competentes, que conhecem mediadores experientes, eles buscaram exatamente esses mediadores para ajudar na prática da sua advocacia, para resolver situações que estavam ali com impasse. Então, eu tenho muitos relatos de vários colegas, de vários alunos meus, e aquilo que eles disseram foi: Dulce, assim que o judiciário fechou, eu fui buscar os processos que eu tinha lá na prateleira para ver quais processos eu conseguia negociar. E aí eu tirei logo uma grande percentagem, 1/3 dos meus processos, eu negociei-os todos. Ok, dos outros, houve também, principalmente aqueles que já duravam muito tempo no judiciário, que eu busquei mediador privado, eu busquei a mediação privada, exatamente no sentido de quê? De ver se era viável construir uma solução e com isso também terminar com esses processos judiciais. E para surpresa desses advogados, não só isso foi viável de acontecer, como eles conseguiram chegar a um resultado que eles não esperavam alcançar. E por isso é que esta parceria cada vez maior e também esta especialização que os advogados precisam de entender, que têm que fazer no processo, que têm que se desmistificar e ultrapassar aquele preconceito de que ir a uma conciliação significa chegar lá e ter alguém que pergunta: tem acordo? Isso não é conciliação, nem aqui nem em nenhuma parte do mundo. Nenhum mediador vai fazer essa pergunta. Muito pelo contrário, e quanto mais treinados os advogados estiverem e quanto maior for a estratégia que os advogados levem para aquilo que é a mesa de mediação, mais rápido vai ser o processo, mais ágil vai ser a construção de soluções que eles nem imaginavam que era possível, porque esse para mim é o grande gancho, é o grande ganho do processo de mediação para o advogado. O advogado, não só ele vai ser protagonista do processo de mediação, como o cliente vai ser protagonista do processo de mediação e como o próprio mediador é protagonista do processo de mediação. E perguntem, Dulce, como é que isso é possível 3 protagonistas? E a resposta que eu dou é: num filme você não pode ter mais do que um ator principal. Então, aqui no processo de mediação todos são atores principais. Porquê? Porque sem um, o outro não faz nada. Então é essa consciência de que nós estamos a falar de um processo onde há mútuo respeito e em especial mútuo respeito pelas diferenças. Algumas mudanças de mindset para ter esse protagonismo. Ao invés de eu querer, de eu falar para eu ter razão, eu preciso de falar para eu ser compreendido pelo outro. Da mesma forma, quando eu escuto, ao invés de eu escutar para responder, eu vou precisar de escutar para entender. Então, nós estamos a falar de mudanças, não estamos a falar de perder nada, não é?
Viviane. Sim. Dulce, eu não sei como é que está o nosso tempo. Como é que está o nosso tempo? Então, nós temos aí, o nosso bate-papo aqui pela manhã está maravilhoso. Nós temos aí mais 10 minutinhos. Então eu vou para uma questão que eu acho fundamental dentro desse contexto, que para mim é de fundamental importância, que é a preparação. Eu entendo que tudo na vida é preparação, preparação e preparação, né? Então, nesse contexto, a preparação é a parte mais importante para qualquer procedimento, para qualquer via de resolução de conflito, né? Mas o preparo do advogado para a sessão de mediação, para mim, é mais relevante do que o preparo para uma audiência na via judicial. Por quê? O advogado ele vai adotar uma postura colaborativa, ele já não está acostumado a isso. E mais do que isso, eu entendo que nesses métodos é necessário, além do conhecimento jurídico, o conhecimento de outras ferramentas, como a CNV, escutativa, empatia, constelação sistêmica e várias outras ferramentas. Eu não sei se você concorda comigo, não é isso? Subscrevo na íntegra, em gênero e grau. Aquilo que eu diria, ou que acrescentaria a isso que tu trouxeste, que é absolutamente fundamental, Viviane, é o seguinte: uma das questões para as quais nós precisamos de estar preparados é para o imprevisto. Porque aquilo que acontece, e isso acontece em todos os processos, eu e certamente vários colegas aqui também já passaram pela mesma experiência, e acredito que tu também, de nós chegarmos a uma audiência no tribunal e quando começa o julgamento, de nós sermos surpreendidos, por exemplo, com factos que nós não tínhamos conhecimento, provas desses factos que nós nem nunca tínhamos escutado que eles existiam, e isso significa o quê? A nossa estratégia processual, a nossa estratégia jurídica do judiciário vai toda por água abaixo. E isso é algo que é uma enorme frustração para o advogado, porque se o advogado tivesse sabido processualmente daquela situação antes, teria tido outra estratégia do judiciário. Qual é que é a grande vantagem dos processos autocompositivos, em especial do processo de mediação? Essa preparação que tu falas para o judiciário, e que é muito, como tu dizes, é muito mais completa para os processos autocompetitivos, em especial para a mediação, e que de facto todas essas outras ferramentas, elas são muito importantes. Para quem não está familiarizado, CNV é comunicação não violenta, escuta ativa, resumos e outras ferramentas. Aquilo que importa é que quando nós vamos fazer essa preparação para o processo autocompositivo, nós vamos preparar a nossa estratégia de argumentações, de fundamentação, de como vamos colocar os temas em cima da mesa, o que é que vamos partilhar, o que é que vamos deixar confidencial e só vamos partilhar nas sessões individuais com o mediador, o que é que nós vamos esperar do outro lado para nós darmos outro passo. Então, toda essa preparação, ela é feita individualmente primeiro, mas em seguida ela precisa ser feita com o cliente, porque o cliente ele vai ter voz ativa no processo de mediação. Então, aquela questão que era o meu conforto no processo judicial em que o cliente não abre a boca, e se ele abrir a boca está lá o juiz para dizer para ele calar a boca, no processo autocompositivo isso não vai acontecer, em especial no processo de mediação. Com isso, eu vou ter de investir mais tempo na preparação também do meu cliente. E com isso, eu também lhe vou demonstrar o quanto a sua situação está a ser tratada de uma forma absolutamente exclusiva. Ou seja, eu estou a dar-lhe o meu tempo, eu estou a dar-lhe a minha energia, eu estou-lhe a dar e a preparar com ele toda a estratégia. A particularidade dele ser mais sincero, dele ser mais honesto, dele ser mais transparente é muito maior. E com isso, eu também vou conseguir alcançar um resultado diferenciado no processo de mediação. Porquê? Porque, enquanto advogada, eu vou ver qual o momento que eu vou utilizar o mediador para alcançar um determinado resultado. Eu vou ter a possibilidade de escutar o outro lado e, como eu já tenho essa escuta ativa, enquanto advogada, eu vou identificar quais é que são as necessidades, quais é que são os interesses, quais é que são as motivações do outro lado. Mas eu lá no escritório já fiz esse trabalho com o meu cliente. Isto é, eu já perguntei ao meu cliente, olha, o que é que você acha que está a mover o outro? Por que é que ele está a fazer isso?
Então, por exemplo, utilizar ferramentas de gestão é algo que é hoje fundamental para a advocacia. Não só o 5W2H, onde nós vamos utilizar essas perguntas, digamos assim, para fundamentar e para ter a certeza de fazer quase que o teste de realidade. Então, como, quem, onde, porquê, quanto custa. São tudo questões que nós precisamos de fazer ao nosso cliente e que nós também vamos levar para a mesa de mediação, mas também, por exemplo, fazer uma análise SWOT, ou em português, uma análise fofa, em que nós vamos ver quais é que são as oportunidades, quais são os desafios, quais são as fraquezas, quais são as forças. Tudo isso importa nessa preparação que tu estás a trazer e, assim, super completo, porque nós vamos ter aqui uma oportunidade de mostrar ao cliente que não é só o jurídico. Ou seja, que além do jurídico, ele acabou de contratar uma advogada que tem ferramentas, que tem técnicas e que tem know-how para lhe resolver a situação conjuntamente com ele. Então eu vejo isso assim de uma forma, sem dúvida, o diferencial. O diferencial está aí. Sim. Então, Dulce, porque assim, a mediação, esses meios, eles não são intuitivos, né? Há um regramento, né? As pessoas têm que entender isso, que o mediador, todos nós que atuamos com a mediação, enfim, focando aqui na mediação, a gente não vai pela intuição, né? É preciso analisar a teoria do conflito, os elementos da teoria do conflito, né? A percepção, que é o primeiro impacto, as emoções, que é como sentimos o conflito, e a ação, né? O comportamento ou a ação, que é como vamos vivenciar esse conflito. Só que isso requer conhecimento técnico, pesquisa, estudo, preparação e mais preparação, né? É importante. E nunca deixar de enfatizar o princípio da autonomia, né, da vontade. Quer dizer, que quem vai decidir com responsabilidade, quem vai dar a solução, se isso vai levar a um acordo ou não, é o cliente, né? Isso é importante. Perfeito, isso é fundamental, isso é não só hoje em dia eu diria que é uma obrigação, é um dever dos advogados, e é exatamente por isso, e aqui já na nossa reta final do nosso encontro, que aquilo que eu preciso também de partilhar é que não só estas jornadas que nós estamos aqui a fazer, que começámos a semana passada e que hoje vamos até ao final desta semana, sempre às 8h15, elas têm esse propósito, elas têm esse objetivo, de fazer com que os advogados enxerguem para além da sua caixinha, não é? De que enxerguem que nós estamos a falar aqui de facto de abundância, e tu és o exemplo vivo desse profissional que busca, que procura, que está sempre a partilhar, que está sempre atento, que vive 24 horas para buscar conhecimento. Então eu acho isso assim absolutamente notável, Viviane, e também que a semana passada nós tivemos aí a nossa rota aí com 4 roteiros e hoje em particular estão abertas as inscrições para a Chave para Advogar na Mediação, projeto do qual tu fizeste aí parte e tem sido e nunca se sai, não é? Quando se entra no projeto da Chave para Advogar na Mediação, nunca se sai. E é exatamente isso, porque nós estamos a falar de um projeto de desenvolvimento e formação. Então fica também aí o convite para quem nos escuta, que as inscrições também estão abertas. E aí, para finalizarmos, perguntar se tens algo mais que gostarias de partilhar ou de nos dizer, Viviane? Eu tenho sim, porque, olha, é muito importante, e como você sempre fala, você falou outro dia num desses cursos, até na rota mesmo, da abundância da advocacia, né? Os colegas que ainda não estão com esse olhar, eles têm que ter esse olhar. Nós estamos num momento de abundância da advocacia, né? Depende de como você vê o que está acontecendo à sua vida, né? E é o momento de mudar o mindset, como aconteceu comigo, com muita resistência, claro, porque eu tenho uma longa carreira no Poder Judiciário, vinculada ao Judiciário, só audiência, só contencioso. Mas eu tive a coragem e você trouxe essa oportunidade. Eu sou extremamente grata. Eu espero até que as pessoas me deem aqui uns minutinhos, porque, assim, foi muito difícil para mim. Eu tinha muita resistência, né?
E desde que eu me certifiquei em 2017, até pelas suas mãos também, PH, mas assim, eu tinha muita resistência, porque eu sou de contencioso. Só que aí eu vi que aquilo não era a satisfação do meu cliente, e que eu precisava, como você bem frisava, virar a chave. E aí eu falei, então tá, então a chave para advogar na mediação é essa, eu vou pegar essa chave, vou abraçá-la e vou mudar. Eu vou atuar como advogada colaborativa, buscando a satisfação, um feedback positivo do cliente, porque o fato de você ter cliente não significa que você tenha um feedback positivo dos clientes. Às vezes não tem. Tem muito cliente, mas não tem feedback positivo, porque ele busca a satisfação, ele não quer uma sentença, e a sentença não é sinônimo de resultado, de processo, né? De satisfação, de efetividade da justiça. Então, você me trouxe isso, esse olhar, sabe, com muito carinho, e assim, eu quero deixar aqui um convite mesmo aos meus colegas que façam isso, que não sejam resistentes à mudança, e a mudança tem que ser feita agora, né, Dulce? Nós temos tantas coisas boas para se trabalhar, uma legislação maravilhosa. Vamos aproveitar aí os 5 anos da lei, do CPC, da edição do CPC, da resolução, 10 anos da resolução. E como dizia bem o professor Kazuo, que é meu ídolo, o professor Kazuo é meu ídolo, ele foca sempre na importância do advogado nesses procedimentos. Então, essas vias não estão fechando portas para a advocacia, estão abrindo portas para a advocacia, como você foca. Eu deixo aqui a minha gratidão a você, nem tenho palavras para agradecer a você por ser a responsável por esse meu renascimento na advocacia, essa advocacia com um olhar positivo para o conflito. Eu te agradeço muito, tenho muita gratidão por você. Oh, Viviane, obrigada, que emoção, viu? Eu também tenho muito orgulho, não só do teu trajeto, mas da tua coragem e da tua dedicação. São várias questões que de facto tens demonstrado que não só é possível, como se superar é algo que é necessário para essa sobrevivência que estamos aqui a falar, desta construção de advocacia diferente. Nem é nova nem velha, é uma advocacia diferente, é uma advocacia rejuvenescida, reciclada, e que sem dúvida é essa que vai sobreviver. Eu só tenho a agradecer-te muito este teu tempo, esta segunda-feira aqui absolutamente maravilhosa, desta partilha, deste bate-papo delicioso, e dizer-te muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Muito importante. Eu agradeço o presente, foi um presente estar aqui com você. E o Uberlândia está de parabéns, então hoje vamos aí continuar a festejar, né? Com certeza, 132 anos, essa cidade maravilhosa que eu amo. E eu também moro no meu coração, que eu já estive aí. Sim. Bem, meu bem, muito obrigada, um enorme beijo no teu coração e até breve, fica em segurança, sim, fica bem, nos vemos aí em breve. Um beijo enorme. Gratidão. Beijo para você. Tchau, Viviane. Tchau. Obrigada também. Tchau.